Quando a água baixar, o Rio Grande do Sul vai ter pela frente um longo trabalho de reconstrução. E não é só a reconstrução material que eu estou falando. Casas, ruas, indústrias, estradas, pontes e viadutos. Quando a água baixar, a população vai lidar também com as sequelas emocionais da maior catástrofe climática do estado. Durante as enchentes e o esforço para salvar as vidas, ninguém pôde parar e pensar. Mas tragédias deixam traumas que podem afetar a saúde mental. Síndrome psicoterrática, ecoemoções, ecoansiedade. Elas fazem parte da nova condição mental depois da tragédia. Os especialistas recomendam que a população gaúcha procure serviços que ofereçam suporte psicológico para auxiliar na recuperação dos traumas e das sequelas emocionais. Sexta-feira, 16 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente já estava para fazer essa conversa há algum tempo, porque falar de saúde mental em meio às chuvas do Rio Grande do Sul e as enchentes e como isso está afetando toda a população, não só a população diretamente afetada, mas também toda a nossa sociedade, é importante. A gente vai conversar com a psicanalista, socióloga e documentarista Ingrid Geromili, que ela já veio aqui em outras oportunidades. É sempre um prazer falar contigo, Ingrid. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez, querida. Bem-vinda. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês. A gente sabe que é um tema muito difícil, né? Mas é um tema necessário para a gente debater. Então, obrigada, Gabriela, pelo convite e também por trazer esse tema que é tão importante para a gente discutir nesse momento, né? É importantíssimo, né? Porque quando na água baixar, a população pode ter que lidar, pode não, já está lidando, né? Inclusive com reconstrução de vidas e tudo isso. Eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre um tema que tem se popularizado, não é novo, mas recente, que a gente tem conversado sobre isso na mídia, na imprensa, que é a ansiedade climática ou a ecoansiedade, né? Ainda que as pessoas não estejam sendo impactadas diretamente, como as pessoas que estão desabrigadas, ou enfim, que têm familiares no Rio Grande do Sul, todo mundo, o fato é que todo mundo está sendo impactado pelas imagens, né? Nas redes sociais, no noticiário, todos os dias. Tem uma pesquisa, inclusive, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que fala sobre esse medo crônico da catástrofe ambiental, que é a ansiedade, e mostrando que essa angústia afeta, inclusive, as pessoas mais jovens, né, crianças e adolescentes. Isso eu acho interessante porque, normalmente, essa é uma fase, né, que os especialistas que fizeram essa avaliação, eles não esperavam tanto um pessimismo em relação ao futuro, né? É uma fase da vida que ela é encarada com uma perspectiva de que tudo pode ser melhor, enfim, uma esperança, vamos dizer assim. Então, eu quero te pedir para explicar esse conceito e como é que tudo isso se relaciona diretamente com as enchentes lá no sul do país que a gente está acompanhando, Ingrid. Eu queria primeiro trazer um conceito de uma antropóloga indiana que é a Veena Das, que ela fala sobre como que o sofrimento social ele causa uma certa inflexão no modo como essa vítima vai perceber a realidade. Isso tem muito a ver com o que você trouxe essa pesquisa, que fala principalmente das crianças, dos jovens, adolescentes, né, que tem tido uma posição, uma postura muito apática diante da vida, pela percepção que talvez o mundo possa acabar a qualquer momento. Aquilo que a gente vê nos filmes americanos parece que vai chegando cada vez mais perto da nossa realidade. Ele sai das telas do cinema e vem para a realidade, e isso gera o que você chamou de ecoansiedade, que nada mais é que a ansiedade traduzida no contexto que a gente está vivendo hoje, que é um contexto de mudanças climáticas, é um contexto em que esses desastres eles vão se tornando cada vez mais comuns, cada vez mais próximos da gente, de pessoas próximas a nós. Então isso vai gerando realmente esse clima, que é um clima que, por um lado, ele traz toda essa ansiedade com ela, né, o medo com ela, uma série de traumas mesmo, né, de percepção da realidade a partir dessas violências. Quer dizer, a subjetividade dessas crianças, desses jovens, elas vão se formando a partir dessa noção de que o mundo pode acabar a qualquer momento, de que não vale a pena
muitas vezes, né, a gente vê muita coisa na internet, os memes até brincando sobre isso, fazendo humor sobre isso, mas é uma coisa real, né? Para que fazer tal coisa, se o mundo vai acabar amanhã? Quer dizer, isso realmente se tornou uma questão que é uma questão social, coletiva, que está inserida mesmo na subjetividade dessas pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente perceber, com a eco-ansiedade, que, primeiro, tem um conjunto de pessoas que vão ficar ansiosas ou que vão ficar apáticas diante dessa situação, e tem, por outro lado, aquele conjunto de pessoas que quer negar essa realidade, né, que são os negacionistas, porque de um lado, obviamente, tem aquele negacionista que tem um interesse econômico, né, de mercado, um interesse político em negar as mudanças climáticas pelo seu próprio, para que ele continue com as suas próprias atividades que são destruidoras do meio ambiente. Mas, por outro lado, tem aquelas pessoas que recebem essa informação e preferem acatá-la, preferem recebê-la e moldar a sua subjetividade a partir da negação. Porque essa realidade, às vezes, é tão difícil para elas perceberem, é tão difícil para elas processarem, que elas negam. E o que a gente vê aí, enfim, infelizmente, com as fake news e tudo mais, com o negacionismo, que infelizmente também o negacionismo mata. E a gente precisa falar, né, sobre como que o negacionismo afeta diretamente, piora ainda mais a realidade daquelas pessoas, como a gente viu em muitos casos agora no Rio Grande do Sul. Nossa, sem dúvida. E você toca em alguns pontos muito importantes, né? A apatia é muito ruim, de as pessoas, uma desesperança, né? De não ter o que fazer, a gente tá todo mundo perdido. O negacionismo também é muito ruim, porque você nega aquela realidade, isso pode inclusive causar mortes. A gente viveu isso na pandemia e tá relacionado às fake news que você citou também, né? Você vê, qual é a relação que você vê entre o que está acontecendo agora com essas notícias falsas, inclusive, que foram espalhadas também durante a pandemia de Covid? Tem alguma diferença entre o que a gente está vivendo agora e o que a gente viveu nessa época? Porque quem compartilha essas mentiras agora, além de contribuir com o pânico, e aí é um outro fator, né? A gente falou da apatia, o pânico é o contrário. As pessoas, enfim, gerando um caos ainda maior do que essa tragédia que já está posta, né? Ela já é uma tragédia por si só. Então, também está atrapalhando diretamente nas operações ali, né? Das forças de segurança, do Estado, para resgatar essas pessoas, para salvar vidas, enfim, para dar apoio para essas pessoas. Então, o quão grave isso, né? Qual é o impacto que isso tem também, Ingrid? Eu acho que nesse caso do Rio Grande do Sul e aqui no Brasil, a gente ainda vive as consequências de uma polarização política que é muito forte no país, que continua existindo e provavelmente vai continuar existindo por muito tempo. Então, o que a gente vê ali é uma tentativa, né, de muitos políticos, de setores da sociedade, do mercado e tudo mais, que tem um interesse em fazer com que essa informação não chegue, ou que essa informação chegue deturpada, ou que se diga que o governo federal não está ajudando. Quer dizer, então fica esse embate político que, obviamente, afeta principalmente a população mais vulnerável que está ali, né, no meio daquele caos e não sabe naquilo que acreditar. E as pessoas que estão de fora também, que estão ali na internet, que querem, de alguma forma, criar alguma maneira de poder ajudar, porque essas pessoas também sofrem. É claro que quem está lá na linha de frente, que perdeu tudo, está sofrendo um impacto direto, um trauma direto, mas também tem as pessoas que estão acompanhando tudo isso, e no meio desse caos, é claro que a desinformação, ela só atende a um determinado grupo muito pequeno de pessoas, de políticos, que se locupletam, né, com isso. Infelizmente, nas crises, a gente vê o melhor e o pior das pessoas, é o que a gente tem visto lá no Rio Grande do Sul. É muita solidariedade, é muita empatia do povo brasileiro, que a gente pode falar mais aqui, porque eu acho que isso é o caminho, né, para que a gente possa promover transformações a partir de toda essa tragédia. Mas, por outro lado, você também tem aqueles que se completam, inclusive, financeiramente, né? Inventam campanhas e tudo mais, enfim. Então, a gente não pode correr esse risco, obviamente, de politizar essa situação, de politizar nesse sentido, da polarização. Mas tem uma politização que é necessária, tem um debate político, mais do que isso, é um debate político a ser feito sobre a responsabilidade por essa crise. Porque esses setores negacionistas, eles tendem a dizer que é uma tragédia, que aquilo acontece porque a natureza é imprevisível, né, que não existe essa coisa de mudança climática coisa nenhuma, e a gente está vendo na prática que não é verdade. O cavalo no telhado simboliza isso.
né, e tudo mais que a gente está vendo simboliza isso, não só aqui, mas no mundo todo. É uma crise do sistema, uma crise do capital, é uma crise do modelo econômico que explora o meio ambiente ao invés de entender o meio ambiente e a natureza como a sua própria casa, né? Então, por outro lado, a gente está vendo aí muitas pessoas da empatia com os animais, o que é muito bonito, porque demonstra mais do que a nossa empatia e a nossa humanidade, uma certa capacidade nesse momento de percepção de que nós somos tão vulneráveis quanto eles, né? De que nós estamos no mesmo lugar que eles, coisa que a gente durante muito tempo talvez não tenha se percebido assim, porque a humanidade se colocou em algum momento num lugar hierarquicamente superior aos animais, à natureza, e essas tragédias vêm para mostrar o contrário, né? Vêm para mostrar toda a nossa vulnerabilidade diante de tudo isso. Então é muito importante a gente tirar o debate dessa polarização das fake news e colocar o debate em termos de políticas públicas, em termos de mudança social, de que sistema político, de que sistema econômico a gente quer, né? Então, falando da responsabilidade, quando o Eduardo Leite flexibiliza uma série de condicionantes ambientais, de legislação ambiental, ele está colocando, né, a situação do clima ali nesse lugar, quer dizer, nesse lugar de uma possível tragédia. Então, quando a gente fala a tragédia como algo que parece que não é anunciado, mas foi anunciado, a tragédia já aconteceu, ela não acontece quando as chuvas invadem, quando as águas invadem o Rio Grande do Sul. A tragédia acontece quando você flexibiliza as leis ambientais em torno desse sistema, desse capital, né, que não vê a natureza como uma aliada, não vê a natureza como sua casa, mas como algo a ser explorado. Nossa, totalmente. E eu queria só trazer talvez essa comparação com a da pandemia, porque existia um contexto diferente ali. A gente estava vivendo num contexto de governo Bolsonaro, em que o próprio presidente, além de negar o que estava acontecendo, dificultou o acesso à população à saúde pública, às vacinas, enfim. Então, existia esse contexto também, né? Foi incentivado pelo próprio poder público, pela posição mais importante em conter tudo aquilo que estava acontecendo. Então agora a gente está vivendo uma atuação diferente e acho esse movimento interessante também, porque a extrema-direita, né, Ingrid, eu estava aqui refletindo sobre isso enquanto você estava falando, mas ela se move também e se manifesta e tenta captar as pessoas também por meio do medo, né, dessa dissonância cognitiva e do medo também. E nesse momento, o aquecimento global, que é uma das ferramentas que a extrema-direita usa negando que ele exista, nesse momento não tem como negar, porque é isso, a gente está tendo o acesso a essas imagens o tempo inteiro, então é um movimento contrário, né, para a extrema-direita, ela se fortalece com o negacionismo à medida que ela nega o aquecimento global, mas nesse momento ela não tem como negar que isso está acontecendo, então acho que também está acontecendo de uma forma diferente também, como esses agentes da extrema-direita estão tendo que lidar nesse contexto com tudo isso, né? Eu acho que ainda tentam, assim, o que eu vejo muito nas redes sociais é uma tentativa de negar, dizendo, olha, o Rio Grande do Sul já teve algo parecido lá em 1941, querendo ligar essas situações como se fosse algo comparável, obviamente não é, né? E a gente não só fala do Rio Grande do Sul, mas nesse momento isso está acontecendo no mundo inteiro, de diferentes formas. E é claro que existe ali uma tentativa, na verdade, da negação, no sentido do apoio do governo federal, né, do poder público. Então, sempre uma tentativa de diminuir a importância do Estado nessas situações, quando o Estado, a gente vê que historicamente ele tem uma importância fundamental na reconstrução, né, de qualquer localidade, país, cidade, enfim, depois de uma tragédia. Então eu acho que é muito nesse sentido, quer dizer, a extrema-direita, ela não atua em torno de um Estado forte, ela atua em torno de interesses espúrios de um determinado grupo do capital. Né? Então eu acho que nesse momento existe um certo conflito, mas eles ganham justamente nessa desinformação, nessa incapacidade ali, né, eles jogam tantas coisas que a gente é incapaz ali às vezes de entender o que está realmente acontecendo, qual que é realmente a verdade, né? Então eles têm ainda, eu acho que a extrema-direita ela já se colocou claramente em que posição ela está. A posição dela é a defesa desse grupo para que se continue as coisas acontecendo da mesma forma. A gente fala de uma nova realidade, né? Como fala, eu lembro da Covid, né, que falava muito disso, mas a gente tem aqui uma nova realidade, um novo normal, né? Mas esse novo normal, a gente não pode cair
nessa esparrela da extrema-direita, desse novo normal, na verdade, é um velho normal. É um velho normal em que você tem a mesma flexibilização, como eu falei, das leis, né? Essa coisa de passar a boiada, como o Ricardo Salles falou na época do Bolsonaro. Aí, com um plus a mais nesse momento, que é agora instalada uma nova modalidade de medo de morrer. Quer dizer, se antes a gente já tem tantas vulnerabilidades, agora é mais uma delas, que são as tragédias. Isso no país como o Brasil, né, que durante muito tempo a gente dizia, olha, como o Brasil é abençoado, que o Brasil não tem essas tragédias que a gente vê no mundo, terremotos, furacões, etc. E isso está acontecendo agora, está acontecendo aqui na nossa casa, para mostrar que não é bem assim que acontece. Quer dizer, não é porque o Brasil é abençoado, porque se a gente destrói o meio ambiente, as consequências estão colocadas na mesa e vão ser cada vez mais colocadas conforme a gente continuar destruindo. Então, a extrema-direita, acho que continua assim, tentando fazer esse discurso, mas ela deixou ali clara a sua posição de defesa desse sistema econômico, desse grupo, desse modo de vida, que é um modo de vida de exploração, que nega as mudanças climáticas justamente para continuar explorando e continuar, né, através dessa produção que a gente sabe que, enfim, ela vai destruir não só o meio ambiente, mas destrói a nossa própria capacidade de existir, né? Nossa, sem dúvida. E é uma estratégia, né? Uma estratégia em meio ao horror, enfim, é extremamente cruel. Mas eu quero trazer aqui também esse movimento de solidariedade que está surgindo por parte das pessoas, e acho que vem um pouco disso que você comentou, né, Ingrid, das pessoas se identificarem, olharem para isso e pensar, meu Deus, podia ser alguém da minha família. Então isso gerou não só nas redes sociais, mas um movimento muito grande por doações e as pessoas querendo fazer alguma coisa por quem está ali. Mas tem um movimento natural que acontece em todas essas tragédias, vamos dizer assim, não gosto de usar tragédias porque parece que foi um movimento da natureza e a gente sabe que não foi, né? Mas todas as pessoas, elas ficam voltadas para isso por um tempo e aí acaba. Isso aconteceu em Brumadinho também, aconteceu em Mariana. Então, o que acontece, eu quero te perguntar aqui, talvez trazer uma reflexão sobre isso, quando essa solidariedade acaba? Porque a gente não pode despolitizar, e você fala sobre isso muito bem, tudo isso que está acontecendo, e falando aqui na contramão do que tem sido dito, inclusive, sobre políticos que estão ali envolvidos diretamente nessa história, né? Porque além da necessidade de responsabilização, e o momento é agora, com certeza, mas como é que a gente muda essa cultura de não agir só quando a coisa acontece? Então, enxugar gelo, em setembro a gente teve também enchentes no Rio Grande do Sul, que não teve essa proporção tão grande quanto está tendo agora, mas que já dava sinais de que isso ia continuar, já estava dado, né? Então, como é que a gente investe recursos para que essas coisas não aconteçam, enfim, mas como é que muda, né? Muda-se essa lógica. Talvez é uma pergunta difícil, eu acho, mas eu queria trazer essa reflexão aqui contigo. Não, então, eu acho que tem uma coisa que é muito necessária nesse momento. Você fala uma coisa que eu acho que é muito importante. Porque nesse momento de crise, você tem toda uma organização social, coletiva, em torno de tentar mitigar, pelo menos diminuir ali, né, aquele sofrimento. Mas esse sofrimento, esse trauma que as pessoas estão vivendo, ele vai continuar apresentando as suas formas, os seus sintomas durante muito tempo. E, na verdade, é como eu falei antes, do sofrimento social, né, que a Vinataz que ela traz, essa ideia de que existe uma nova subjetivação sendo construída, né, existe uma nova forma de pensar o mundo, de sentir o mundo a partir desse sofrimento todo. Essas pessoas, como eu falei, as crianças, os jovens, os adolescentes, vão ter uma percepção do mundo diferente a partir desses traumas, a partir desse olhar, a partir desse medo que está se colocando, como da ansiedade e tudo mais. Então é muito importante que nesse momento a gente entenda, claro, agora o momento é de reconstrução, o momento é desse apoio mais direto, material, que é o que as pessoas estão precisando, estão na linha de frente, não tem sequer água para todo mundo. Mas passado isso, que isso não morra, né? Que primeiro essa memória ela seja validada. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, tem um psicanalista contemporâneo do Freud, que é o Sandor Firenze, ele traz assim o conceito do trauma de uma maneira muito condizente com o que a gente está vivendo agora na contemporaneidade. Ele fala do desmentido social, né? Que quando alguém sofre um trauma, mais do que aquele trauma que ela viveu, ela pode viver um segundo trauma a partir do momento que aquele trauma que foi vivido não seja validado. E eu acho que o que acontece o tempo todo, sobretudo com as populações vulneráveis, as mulheres negras, as crianças, os idosos, os
próprios seres vivos, animais e tudo mais, o que acontece é a não validação desse trauma. Existe um determinado momento em que se ajuda ali, mas depois acaba, e qual é o trabalho que é feito continuamente? Então não dá para você fazer, por exemplo, um trabalho de saúde mental somente no pós-trauma, no pós-desastre, mas antes dele, e na prevenção, e no trabalho de uma nova possibilidade comunitária de existir, porque essas pessoas estão perdendo a percepção do próprio senso de comunidade, do que nos une, e a gente sabe que a gente é o que é, que a gente se percebe como a gente se percebe, a partir do outro, a partir do local onde a gente vive. Então essas pessoas estão perdendo mais do que as coisas materiais ali, que já são muito importantes para a sobrevivência, mas elas estão perdendo a sua memória, elas estão perdendo o seu elo com o mundo. Então, assim, é muito importante a gente entender que esse trabalho é um trabalho contínuo. E não adianta ser um trabalho de enxugar gelo, que, olha, a cada desastre que tem, você leva todo mundo, faz uma política de saúde mental, medicando aquelas pessoas, dando remédio antidepressivo, e aí dali a vida que segue e cada um vai tentar resolver da sua forma. Não! A gente precisa usar esse momento para resolver essa situação. Primeiro, para a gente sair daquela empatia, como a gente falou, sai da empatia e sai da negação. E a gente entra numa terceira via, que é uma terceira via de ação, que é a gente entender esse momento como um momento coletivo de organização dos vulneráveis, que somos todos nós, para que a gente possa repensar essa realidade. Uma realidade econômica diferente, uma realidade social diferente. Então, eu acho que é fundamental a gente trabalhar essa perspectiva do desastre a partir de uma nova concepção comunitária, um fortalecimento do senso de comunidade para tudo, né? Não só em relação a esse desastre, mas em relação ao país que a gente está querendo reconstruir, né? Para a gente não cair nessa depressão, que é uma depressão cívica, uma depressão social, né, por um mundo que está cada vez mais inseguro para todos nós. E tem a questão também, Ingrid, das pessoas diretamente afetadas, impactadas ali, né? Como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque tem as vítimas, tem os trabalhadores também que estão atuando ali horas e horas por dia, os especialistas que estão acompanhando essas pessoas, inclusive dizendo que muitas já estão dando sinais de burnout, porque são muitas horas de trabalho exaustiva. Então, o que vem depois também, né? Porque como que fica a saúde mental das pessoas em situações de emergência, em situações de desastres, porque muitas vezes não existe uma rede de atendimento continuada do ponto de vista da saúde mental. Então, daqui a 2 meses, essa pessoa pode apresentar algum tipo de trauma que está relacionado a isso que ela viveu e não necessariamente ela vai atrelar, ou a pessoa que vai atender ela não vai atrelar o que ela viveu. Enfim, eu acho que é muito importante também a gente trazer esse aspecto aqui na nossa conversa, né? Não, eu acho, sem dúvida. É o que você falou. Por exemplo, a gente tem falado muito de transtorno de estresse pós-traumático. Na maioria desses casos, muitos acontecem 1, 2, 3 anos depois. Não há como se prever, né? E às vezes não tem um nexo causal. Não é porque começou uma trovoada que eu vou achar que vai acontecer de novo. Não, às vezes esses sintomas eles vão enfim, se desenrolando de diversas maneiras, dependendo da vida daquela pessoa. Por isso que é muito importante que tudo aquilo do campo do indizível nesse momento seja dito, seja processado, seja pensado, seja debatido, não caia no desmentido que eu acabei de falar do Firenze, né? Não caia na não validação. Essas pessoas precisam ser validadas nessa dor e nesse trauma, e é preciso ver que algo está acontecendo de fato, porque para além do acompanhamento psicológico, psicanalítico, enfim, que essas pessoas vão ter que fazer, que é necessário fazer, aí envolve política pública, aí envolve acompanhamento pelo SUS, aí envolve a OMS, por exemplo, já tem falado da saúde mental, ela está inserida, por exemplo, nessas discussões climáticas, então tem uma relação direta entre isso, e em todos os casos onde se coloca qualquer política de desastres, tragédias, tem que estar relacionada aí também o trabalho, né, da psicologia, da psicanálise, da saúde mental como um todo. Então isso é fundamental a gente pensar enquanto política pública mesmo a longo prazo, não só, como eu falei, na pós-desastre, mas durante o próprio trabalho de prevenção. A gente, há anos atrás, a Defesa Civil, por exemplo, orientava que não fosse conversado com as pessoas nos casos de prevenção
sobre a possibilidade de verdadeiros desastres, porque achavam que isso causava ali um certo pânico. Né? E hoje, claro, isso já está defasado e as pessoas já conversam na previsão sobre essa possibilidade mesmo de perder vidas e tudo mais. Então a gente vai mudando, né, essa forma de lidar com essas situações, conforme elas vão acontecendo, a cultura vai mudando, mas é fundamental a gente, como eu falei, pensar em termos de política pública de saúde mental, voltado para isso, não só no pós, mas na prevenção. E também que, obviamente, a gente veja isso como uma questão que tem que estar atrelada às mudanças sociais do Estado. Né? Não adianta você passar por tudo isso e depois ver que o Estado está desmontando a política ambiental, porque cai justamente nessa sensação de precariedade na minha vida. Né? Enquanto os podem sair de uma enchente e recomeçar a vida deles, isso não vai alterar tanto, para quem vive na precariedade, ele perde tudo, perde a sua própria senso de direção, de existência no mundo. Então é muita coisa. Por isso que toda vida tem que ser tratada, né, na importância que ela tem. Já começar por isso, porque no sistema que a gente vive, as vidas são tratadas de forma diferente. Né? Tem vidas com mais valor, vidas às vezes com valor nenhum. E isso, obviamente, impacta muito diretamente a percepção que essas pessoas têm do mundo, a percepção que essas pessoas têm da sua precariedade na vida, e isso vai afetar, naturalmente, a sua saúde mental. Não é à toa, se a gente for ver, por exemplo, os casos de suicídio entre a população indígena, ela é 10 vezes maior que a população em geral do Brasil. Isso mostra exatamente o quê? Essa vida é precária. Essa vida, ela não tem, né, o devido valor nessa sociedade que a gente vive. Uma vida que dos povos originários, da ancestralidade, da relação com a natureza, qual a importância que essa vida tem? Nenhuma. E isso está diretamente ligado aos casos de suicídio, no caso da população indígena, como a gente vê. Nossa, sem dúvida. Ingrid, eu amo te ouvir, eu ficaria horas te ouvindo aqui. Quero te agradecer mais uma vez por essa conversa. A Ingrid Geromili, ela é psicanalista, ela é documentarista e também socióloga. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigada mais uma vez, querida. Um beijo grande para você. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, estou sempre às ordens para a gente conversar, mas eu espero que quando a gente se encontrar de novo, seja num momento melhor para todos nós no Brasil, né? Com mais esperança, com certeza. Também espero, a gente está precisando. Obrigada pela conversa, um beijo, até mais. Beijo. Gente, o Videocast em Detalhes vai ficando por aqui, mas eu quero te lembrar que a gente está na etapa de votação do ICL Tank, que é o primeiro reality show do ICL, que vai distribuir R$1,5 milhão para investimentos em negócios de impacto social. Já foram mais de 1.200 projetos e empresas que se inscreveram para participar do ICL Tank negociando com a gente. As categorias são diversas, gente. Tem tecnologia e inovação, tem saúde, bem-estar, alimentos, educação e cultura, enfim, uma série de categorias que você pode votar, a nossa comunidade, eu, você, enfim. Essa é a próxima etapa, que é a mais divertida, escolher os participantes do programa. Vão ser 10 projetos escolhidos por um júri técnico e outros 10 que vão ser por votação popular. Essa é a etapa que a gente entra. Então, você acessa icltank.com.br para votar no seu projeto preferido. Vai ser difícil, inclusive, porque tem muita coisa boa. Então, fica a dica aí para você. O ICL e o Empreendedor Mestre, inclusive, são quem vão, né? São eles que vão investir nessas ideias e empresas que geram um impacto positivo no país e ajudam a promover um ecossistema de negócios mais justo. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando, o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Depois Rolê ICL. 6h da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está nas plataformas de áudio, então você pode nos ouvir e acompanhar as conversas do Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Fala, turma! O ICL Tank, reality show do ICL, que vai distribuir R$1,5 milhão em investimento para empresas e ideias que queiram construir um país melhor, entrou na sua segunda fase. Na primeira fase, 1.200 pessoas inscreveram seus projetos. Agora só vão sobrar 20. 10 por votação do júri técnico, 10 por votação do voto popular. E é aí que você entra. Você que está com um projeto inscrito, pega lá seu link, manda para todo mundo que você conhece e começa a pedir voto. As pessoas podem votar uma vez por dia. E se você é da comunidade CL, vai lá ver os projetos, tem muita coisa incrível. E escolhe os projetos que você acha
que devem ir para a próxima fase. Agora não tem escapatória. É pedir voto, pedir voto, pedir voto e esperar para ver quais são os 20 que vão ficar para a próxima fase. Um abração e vamos com tudo!